Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio de Holy Spills. O meu nome é Erika and I'm your host. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de que horas estás a ver este vídeo. Espero que este vídeo te edifique, te ajude e te encoraje. O tema de hoje vai ser sobre a nossa boquinha. Então, o episódio de hoje vai ser chamado A Tua Palavra Tem Poder. É uma palavra muito importante, é uma palavra muito necessária. Eu acho que na nossa comunidade Paló, portugueses, jucas, da maneira que nós crescemos, da maneira que nós comunicamos, tem muitas coisas que nós dizemos na brincadeira, tem muitas coisas que nós ouvimos dizer e repetimos e ficamos com isso e é engraçado e tudo mais, mas muitas coisas que nós dizemos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós repetimos, às vezes têm mais consequências que nós imaginamos. Então, eu acho muito importante fazer este episódio. Deus meteu isto muito no meu coração, porque às vezes nós estamos a bloquear as nossas próprias vidas por causa da nossa própria boca e pensamos que é outra pessoa ou outras coisas ou, o inimigo, o inimigo. Às vezes não, é a tua própria boca que está-te a bloquear. Então, com isso dito, vamos direto à palavra e o primeiro ponto é legalidade. Legalidade no reino espiritual. Algumas pessoas a ver podem saber o que é que eu estou a falar, algumas pessoas não. Só para dar um mini resumo, porque legalidade no reino espiritual é algo que é um tópico denso, mas só para dar um resumo, para conseguir dar os pontos que eu tenho aqui. Basicamente, quando tu pensas na legalidade do reino espiritual, pensa como se fosse um contrato. Estás a ver quando assinas um contrato, estás a entrar em concordância com aquilo que está escrito nesse contrato. Então, no reino espiritual é muito assim. As coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós falamos, as coisas que interagimos e entretemos-nos com ele, isso tudo no reino espiritual tem algo por trás. Muita gente, especialmente eu agora que eu estou nesta jornada, muitas pessoas tipo, Erika, estás tipo é espiritual, tipo, não fazes isso, não fazes aquilo, não ouves isso, não ouves aquilo. Sim, porque eu tenho discernimento e entendimento disso, então eu não posso entrar em concordância com qualquer coisa, certo? E eu espero que depois deste episódio vocês também vão ter esse discernimento e vão ter essa sabedoria de começar a cortar coisas para que vocês tenham libertação e também o entendimento e não fazer qualquer coisa. Mas é isso, o resumo, a legalidade no reino espiritual é basicamente isso, é um contrato quando tu entras em concordância e ou entras em concordância com o Senhor ou entras em concordância com o inimigo. Só tem duas mesas. So, let's get to it. Quando nós estamos a falar algo, quando nós abrimos a nossa boca, é uma declaração, certo? Então, por exemplo, quando tu estás a dizer, eu estou cansada, like, 24/24, já estou farta, os meus filhos só me cansam, os meus filhos só me dão dor de cabeça, este trabalho já não aguento mais, sempre quando eu vou lá alguma coisa tem que dar de errado, sempre que eu vou aqui tem que dar de errado, ai, sempre quando eu vou naquela loja alguma coisa acontece, nesse autocarro, darará. You guys get the picture, right? Tu literalmente estás a declarar isso sobre a tua vida. Não estou a dizer que não se passou, não é isso, mas a murmuração, porque se torna um murmur, certo? Estamos a dar brecha para o inimigo entrar. Palavras negativas que travam, que bloqueiam. Se pensas que estás a sentir melhor, mas na realidade estás a sentir pior. Tem entidades por trás de cada palavra. E é algo que nós temos que compreender. A palavra em Provérbios 18, 20, 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem poder da vida e de morte. Quem ama comerá do seu fruto.
Eu acho muito interessante a parte que diz: "Fruto da boca enche-se o estômago do homem". Então, está a usar aquela palavra tipo de comer, está-te a alimentar, certo? A palavra está-te a alimentar, a tua boca vai alimentar algo dentro de ti. Então, se estás só a falar coisas negativas, estás-te a alimentar com a negatividade, estás-te a alimentar da murmuração, estás-te a alimentar da dissatisfação, não sei se isso é uma palavra, mas estás-te a alimentar dessa forma, certo? E depois diz: "A colheita dos seus lábios o satisfaz". Qual é a colheita? Qual é a colheita que tu estás a ter neste momento? O teu trabalho continua da mesma maneira? As coisas dentro de casa continuam da mesma maneira? Olha, às vezes até pior. As tuas relações, as oportunidades. Tiveste uma oportunidade na mão, foi-se embora. Porque o medo te pôs a dizer algo que bloqueou. Depois diz: a língua tem o poder da vida e da morte, porque com a tua boca tu podes trazer vida a algo, ou também podes trazer morte. Em que sentido eu estou a falar isso? Da mesma maneira, imagina agora, vou usar o exemplo de uma oportunidade, porque eu acabei de falar. Se uma oportunidade chegar, mas o teu medo te pôr a dizer: "Ah, achas fogo, essas coisas comigo não acontecem, isso mesmo deve ser engano. Ah, achas eu vou chegar na entrevista, eu já sei que eu vou falhar, não vou conseguir falar, vou estar tão nervosa que nem vou conseguir falar. Eu, achas? Eu só apliquei só por aplicar, eu nem sabia, eu nem pensava que iam me chamar. Achas? Eu não sou digna dessa posição. Eu nem vou. Eu vou rejeitar. Eu não consigo. Isso não é para mim. É a tua boca. Está a bloquear. Porque talvez essa oportunidade realmente veio de Deus. Realmente estavas preparada, mas a tua boca te bloqueou. É tipo os israelitas no deserto. A caminhada era para ser 10 ou 12 dias. Agora não estou-me a lembrar top of my head. Mas demorou 40 anos. 40. Porquê? A boca deles. Murmuração. Muita murmuração. A nossa boca nos estagna. A nossa boca tem o poder da vida ou da morte. Usamos o Josué como exemplo. A boca dele lhe deu vida no propósito. Ele sim entrou na terra prometida. Quando todos ao redor dele estavam a dizer: "Ah, não! Achas? Isso é impossível! Até vimos gigantes!" Tarará, tarará. E Josué disse: "Não, gente, nós estamos com Deus. Deus capacitará." Até queriam lapredejar, gente, por ter fé. Porque a tua boca tem vida, dá vida ou dá morte. Porque ele sabe, o Deus que ele serve, ele falou: não, temos como fazer. Porque ele se lembrou de todos os outros milagres que Deus tinha feito. Ele se lembrou do poder do Deus que ele serve. Ele se lembrou da fidelidade de Deus. Ele se lembrou do amor dele, do carinho, do acolher dele. Porque enquanto eles estavam lá, eles comeram, eles beberam, eles não passaram fome, eles não passaram sede. Ele literalmente deu-lhes vitórias. Então, ele sabia o Deus que ele servia, então ele usou a boca dele para glorificar ele, para falar vida sobre aquilo que Deus pôs à frente dele, antes de acontecer, e é isso que nós temos que treinar. É, antes da coisa acontecer, não é questão de estás a ser in denial. É a fé. É a tua fé. Porque tu sabes o Deus que tu serves. É a tua fé. A palavra também diz em Mateus 36, 37,
E garanto-vos, no dia do juízo, hão de dar conta de cada palavra levânia que tiveram dito. Pelas tuas palavras serás justificado e também por elas serás condenado. That right there, tipo, it's very plain, it's very black and white. Pelas tuas palavras serás justificado e também condenado. Isso dá medo. Eu não sei about you, I don't know about you, mas a mim isso me mete com um pouco de temor. A minha palavra não só vai dictate, como é que se diz dictate? Não vai, não vai dictate o meu presente, mas também o meu futuro. Então temos de ser muito cautelosos da maneira que nós usamos as nossas palavras. Temos de ter muito cuidado da maneira que nós usamos as nossas palavras. O que é que nós dizemos no momento de fúria? O que é que nós dizemos no momento de raiva? O que é que nós dizemos no momento da tristeza? Quantos de nós já metemos arrogamos ou regarmos, ou como é que se diz? Tipo, já meteste praga na tua própria vida. Por causa do que tu disseste, tipo, num momento de 10 segundos, 5 minutos, 10 minutos, que algo se passou, tu literalmente mudaste a trajetória da tua vida por causa de uma palavra. Tipo, let that sink in. Quantas vezes tu já falaste algo que não devias ter dito? Vou-vos dar agora alguns versículos, 3 versículos, de como que a nossa boca literalmente é um perigo e temos de ter cuidado com aquilo que nós falamos. O primeiro vai ser Provérbios 15, 1 a 2. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A nossa ira nos põe a fazer coisas que depois vamos arrepender. Então o Senhor já aqui já está a dizer: branda, calma, relaxa. Eu sei, nós somos humanos, you know? Literalmente o episódio 4, eu estava a falar sobre eu e a minha filha. Eu já vos disse que é algo que eu estou ainda a aprender a lidar. Por isso é que eu disse que a mim me mete medo, porque eu, literalmente, a minha oração é: Deus, por favor, me ajuda a quebrar este hábito aqui, por favor. Já chega. Já está melhor, já está muito melhor. Mas ainda precisa de trabalho. Ainda precisa de trabalho. Só naqueles dias, como eu disse, são naqueles dias que o copo tipo que já está cheio, depois é aquela última gota d'água. É aí que nós temos que ter mais disciplina, é aí que nós temos que ter mais domínio próprio. E isso só acontece quando estamos mais perto do Senhor. Nos dias que eu não leio a minha palavra como tipo constante, porque eu tento acordar sempre cedo, gosto de acordar às 5 para ter o tempo de me preparar e depois sentar, ter o meu tempo com o Senhor e depois ir acordar a Ali. Mas tem dias que eu vou dormir mais tarde e isso é a minha culpa. Então não quero levantar mais cedo, então automaticamente eu perco meia hora, uma hora do tempo que eu normalmente eu tenho, e eu sinto a diferença entre a minha paciência e tipo a minha sensibilidade ao Senhor nos dias que eu realmente tenho aquele tempo todo que normalmente eu tenho, ou nos dias que é um bocadinho mais apressado. E é por isso que é tão importante estar conectado com Ele, porque realmente não consegues comer do fruto do Espírito. O outro versículo também em Provérbios, mas em Provérbios 13:5 que diz, desculpa, Provérbios 13:3 que diz: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba-se arruinado. Point period blank. Às vezes é só tá-te a frustrar, tá?
Queres mandar vir? Queres. Queres dizer sobre essa pessoa que é ABC? Queres. Queres ir cochichar? Queres ir, como é que se diz, tipo, queres desabafar? E depois o último é o Tiago 3:5, que diz: semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendido por uma simples fagulha. O que é que isso está a dizer? Com uma coisa tão pequenita como a nossa linguinha, yo, podemos fazer um estrago imenso. Um estrago imenso. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós estamos a dizer. Quando estás-te a sentir de uma certa forma que não seja com a mansidão, o fruto do espírito, paciência ou de controle, pelo teu próprio bem. Ou se não, queres tirar para fora, vai falar com Deus. Vai dizer nele o que é que tu estás a sentir, a tua frustração, porque ao menos estás a falar com o Senhor. Não estás a deixar tu te corromperes ou corromperes outra pessoa no pecado. Temos de ter mais self-awareness, temos de ter mais self-awareness daquilo que nós falamos. Porque as palavras vão sair. E o problema, como estávamos a falar da legalidade, é que com cada palavra que tu estás a dizer, estás a entrar em concordância com aquilo, certo? E se não for algo que alinha com a palavra do Senhor, então estás a entrar, estás a deixar o inimigo entrar, estás a dar brecha para o inimigo entrar nisso. Como eu estava a dizer, o exemplo da oportunidade, eu nem sei se eu acabei esse ponto, ADHD, you already know. Por causa das palavras que tu disseste, tu bloqueaste, porque estás a dar brecha ao inimigo para te bloquear. Entraste num acordo com ele. Queres, não queres, isso é a realidade. Se acreditas, não acreditas, mas isso é a realidade. Temos de ter mais noção, porque se as tuas palavras são julgamento, murmuração, não estás satisfeita, é só coisas negativas, estás a literalmente a dizer, hey, come join me, anda, vem, para o outro lado, put. We don't want that. We don't want that. Ok? Mas estás a falar coisas que, como eu disse, estás a chamar, a cultivar as palavras do Senhor, que é luz, que é amor, que é alegria, que é fé, que é esperança. Isso sim é entrar em concordância com o Senhor, mas o mais importante disso tudo é que no fim nós sempre vamos dizer: deixa a tua vontade ser feita, Senhor, e estar de paz com isso. A paz porque, glory be to God, o Senhor nos deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, porque Ele amou o mundo, gente, não só os crentes, não só os quem quando vês na Bíblia é classificado como justo. O mundo, o mundo. Então, tu também, se tu achas que não és digno, se tu achas, mas eu já disse tantas coisas, podes renunciar isso. Porque Jesus é o nosso advogado e ele nunca perde. Like, he's the ultimate lawyer, bro. O sangue é o nosso lawyer. Já foi pago. Só temos de renunciar, porque o reino espiritual é como se fosse uma, como é que se diz? É como se fosse um tribunal. Tens o juiz, que é o Senhor, depois tens o inimigo, depois tens o Jesus. Estás a ver? Como teu lawyer, como teu advogado. Do momento que tu metes isso à frente do juiz, a.k.a. tu primeiro confessas, quando tu confessas, aí já estás a dar liberdade para Jesus entrar e cobrir isso com o sangue. Renunciar, dizer o que disseste e te arrependeres
e depois falar vida sobre aquilo que tu falaste morte. Então, outra vez vamos usar o exemplo da oportunidade. Imagina, tu entras e tu dizes: "Ah, fogo, não, eu não sou digna, não é para mim, eu nem pensava que eles iam me chamar, tipo, olha para mim, achas eu não posso", oh, Bárbara, tu vais ao Senhor e tu dizes: "Pai, desculpa, perdoa-me por falar uma coisa dessas, Pai. Se tu meteste isso na minha vida, Senhor, eu renuncio à palavra que eu disse sobre essa oportunidade, Pai. Se for da tua vontade, Pai, e tu é que estás-me a chamar, então eu tenho a capacidade de o fazer. Se eu não tiver a capacidade, tu vais-me capacitar. Aquilo que falta em mim, tu vais acrescentar para ser feita a tua vontade, Pai. Me perdoa, eu te peço, por favor, que tu entres nisto na minha vida e que tu tomes controle, Pai. Eu entro em concordância com aquilo que tu estás a fazer na minha vida e me discordo e eu quebro qualquer altar que foi levantado por causa das minhas palavras no realmo das trevas. E dás autoridade a Deus ter controle sobre aquilo. Nós somos muito abençoados porque a palavra em Mateus 18:18 diz: "E realmente, como vos digo, tudo que proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que permitirem na terra será permitido no céu." Ele aqui está-nos a dizer: a tua palavra vai te comprometer a algo. Tu entraste em concordância com algo aqui na terra. Então, porque o realmo espiritual, como eu disse, é como um court room, é como se fosse um tribunal. Tu entraste em concordância, é um contrato. E Deus nos dá livre. Eu nunca consigo dizer essa palavra. Já viste? I rebuke that in the name of Jesus. Eu consigo dizer essa palavra, não este momento, mas eu vou conseguir, ok? Free will. Ele nos dá free will. Então, nós temos essa capacidade de escolher. Mas quando nós dissermos a Ele que, Pai, I don't want that for me anymore. It's the ghetto. Eu percebo que foi a minha palavra que me meteu aqui. Tu podes quebrar isso ao renunciar. Não estou a dizer que não vai ter colheita, porque tem certas coisas que sim, foi quebrado, que ele tomou legalidade, mas para um novo que vai vir, para as novas coisas que ele vai te trazer, mas talvez aquilo que já foi feito ou dito, dependendo da vontade dele, talvez vai servir como uma, como é que se diz? Como um ensino, certo? Mas aqui está a dizer que tudo que tu permitires e tudo que proibirem, no momento que tu estás a renunciar, estás a proibir, então ele está a proibir aqui na terra e lá no céu, ok? Então por isso que é muito importante renunciarmos, é muito importante nas nossas orações, Pai, traz-me na memória as coisas que eu já falei, que estão-me a bloquear hoje. Seja na minha relação, seja nas minhas finanças, seja nas oportunidades, seja na minha escola, trabalho, seja o que for. Traz, Pai, traz. Lembra-me das coisas que eu falei com medo, ou frustrada, ou sem fé, sem esperança, Pai. É muito importante, é muito importante. E depois a palavra em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e o teu coração crê que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Com Jesus há libertação. Há libertação. Quando tu dás a tua vida a Cristo, quando tu oras e tu dizes que tu sim és um pecador e pedes perdão e queres te arrepender e dizes que Ele é o teu Senhor e Salvador e que queres que Ele entre na tua vida e te ajude na tua vida, na tua caminhada. Ele salva, tem libertação. Jesus morreu para todos nós. A palavra diz que o Senhor amou o mundo, ok?
outra vez, Ele amou o mundo, isso é o mundo inteiro. Aqueles que nós vemos como pecadores, ímpios, whatever que a palavra diz, eles também têm a oportunidade de se arrepender e ter o amor de Cristo com eles. Porque eu não vou vos mentir, quando eu vejo para trás, Deus andava com a mão dele sobre a minha vida há muito tempo, só eu que não via. Porque quando eu penso das coisas que eu vivi, uau! Ele literalmente sempre me protegeu, mano. Ele me protegeu. Teve muitas coisas que eu tive de arcar com as minhas consequências, however you say that. Serás salvo. Há libertação em Jesus. Há libertação para todos. Para todos. Só tens que vir, só tens que dizer aquele sim e dar-lhe a chance de entrar. E não é tarde demais para fazer renúncias. Estás a colher essa colheita agora, mas daqui para a frente será diferente. Será diferente. Então, é muito importante que vocês façam as vossas renúncias. Muito importante. E outra coisa que eu queria também partilhar neste episódio, porque tem a ver com a tua palavra tem poder, é essa concepção de manifestação. Nós que já estamos a ler mais da palavra e estamos a tentar cultivar uma relação intencional com o Senhor, quando tu vês manifestação na palavra, eu tenho aqui os exemplos de 3 tipos de manifestação e o significado de cada, certo? Manifestar no dicionário está como tornar-se visível ou revelar. Depois, no bíblico, manifestação está sempre associado à manifestação do poder de Deus, à manifestação do Espírito Santo, é sempre conectado ao poder divino do Senhor, sempre. É quando o poder dele se manifesta através de alguém ou de algo, certo? É aí que está. É como, por exemplo, quando falamos em línguas, isso é a manifestação do Senhor dentro de nós que está-nos a pôr a falar em línguas, certo? Ou quando estamos a orar e começamos a chorar, isso é a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Isso é que é a manifestação, certo? Biblicamente. E depois tens o New Era, a nova era, manifestação, que é trazer algo para a realidade através dos teus pensamentos, através das tuas palavras. E acreditam que é por causa da energia do universo que conseguem obter isso. Porque que isso é, é um pouco dangerous, digamos, especialmente para pessoas que dizem que creem em Deus, mas também creem em manifestações. Again, essa fine line. Porque a diferença entre a manifestação do Senhor e a manifestação da nova era é que tu estás a dar glória, estás a elevar a ti mesmo e também estás a tirar a posição de Deus da onde ele devia estar, porque ele é o Deus soberano. Ele é aquele que tem autoridade sobre tudo e todos. Então, se tu estás a dizer, eu manifestei isto sobre a minha vida, eu é que fiz. Então, estás a dizer que tu tens poder de fazer isso. Que tu tens o poder de, como estava aqui, trazer algo para a realidade. Eu não estou a dizer, por exemplo, digamos assim, tu trabalhares e fazer as coisas que tens que fazer e ter um bom trabalho e tudo mais, porque trabalhaste duro e tudo mais. Mas nós temos que ter aquela mentalidade humilde, porque no fim do dia, se Deus não te desse a sabedoria, se Deus não te acordasse, se Deus não te desse saúde, se Deus não abrisse a primeira porta, porque muitos de nós pensamos que nós é que fizemos. Não, porque se Deus não quisesse dentro desse trabalho, Ele te tirava. Temos que ter aquela mente humilde de saber que tudo vem dele e tudo é para ele, certo? Porque é pela graça e o amor e o carinho dele que ainda estamos aqui a respirar com saúde.
com as oportunidades que nós temos. Oportunidades que um dia nós oramos, mas nós esquecemos que oramos sobre essa oportunidade, sério. Temos que ser humildes. Temos que ser humildes a esse ponto, porque manifestação não é algo que é real, porque nós não somos divinos, nós somos humanos. Nós não temos a capacidade de mover coisas, de criar coisas assim. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder do Senhor, que nos leva ao outro ponto, que é profetizar. Deus nos deu o poder e a autoridade de profetizar sobre as nossas vidas, mas isso não é manifestar, não são igual. Antes de irmos a esse ponto, eu quero ler um versículo que soma muito bem aquilo que eu estou a dizer. Este versículo literalmente é perfeito. Como nós dizemos em crioulo, catatrã, catapoi. Este versículo aqui é perfeito para aquilo que eu estou a dizer agora, que está em 2 Pedro 1, 20, 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então temos de desapegar dessa mentira que nós temos o, o poder de pôr algo a acontecer só por causa nós queremos ou porque nós temos o poder. Temos que lembrar que tem algo em cima de nós que diz sim ou não. Porque se isso fosse o caso, estávamos todos ricos aqui, pá. Estávamos todos ricos, cada 10 quartos, living our best life, sem problema nenhum, chilling, ok? Porque se realmente o ser humano tinha o poder de manifestar coisas, porque outra vez, manifestação nesta nova era é que pelas tuas palavras, pelas tuas intenções, pelos teus pensamentos, tu consegues pôr algo. Qual era a palavra que eles usaram? Consegues trazer algo na realidade, trazer algo para a realidade. Aquilo que tu estás a falar, aquilo que tu estás a pensar, estás a trazer ela para a realidade. Manifestação e profecia, se tu não lês a Bíblia, it can be very much, messy. Porque fazem a mesma coisa, mas a diferença está a quem tu dás glória e a quem tu dás reconhecimento. Onde é que está a tua mente em termos de o outcome que teve? Que se foi de ti ou se foi de Deus. Aí está a diferença. Porque a manifestação glorifica-te a ti, glorifica ao universo. Mas profecia dás glória a Deus. Sabes que o poder veio de Deus. É dele que veio. A autoridade veio dele. Profecia em hebraico significa sobre a influência do Espírito Divino. Então é isso que é a profecia. É quando o Espírito Santo te puxa para começares a declarar coisas. Imagina estás no meio de uma oração e sentes, eu profetizo sobre a minha vida que isto vai quebrar, que o meu filho vai ser um homem grande de Deus, que ele vai fazer grandes obras pelo reino de Deus. Eu profetizo que ele vai ser inteligente, que ele vai para a escola, vai estar coberto e ele vai ser sal e luz para os professores, para os amigos. Isso sim, podes profetizar com garra, porque isso alinha com a palavra de Deus, isso alinha com aquilo que Ele quer para o teu filho. Isso não é manifestação de nada, isso é falar a palavra sobre a tua filha, a tua família, o teu filho, as tuas finanças, os objetivos. E a grande diferença é que no fim, especialmente se estás a fazer de ti mesma,
porque algo está-se a passar, então queres ir contra aquilo que está ao teu redor e profetizar vida outra vez, porque a tua boca tem vida ou morte. Então, se estás a passar por uma tempestade, começas a profetizar vida dentro dessa tempestade. As coisas estão, mil coisas estão aí de errado, mas tu profetizas sobre a tua vida que vai dar certo, que isso vai se resolver. Mas a mentalidade aí está. No fim dessa profetização, é o coração saber, Pai, que a tua vontade seja feita. E se não acontecer, não vai te afetar. Porquê? Que a tua vontade seja feita. Aí está a diferença entre a manifestação e a profecia, porque profecia tu sabes que vem do Senhor, Ele está-te a usar, o Espírito Santo está-te a usar para tu declarares, para tu falares. Por isso tu sabes que não vem de ti. A manifestação é eu quero, eu. E se não acontecer, o que é que eu tenho que fazer para continuar a fazer? E estás a ler livros. Como é que eu posso, how can I enhance more energy from the universe? E you're tapping a little bit into witchcraft, my babes. Just to let you know, mas isso é um tópico para outro dia. Porque estás a tentar usar coisas para manifestar outra coisa. Então estás a usar o que foi criado, estás a usar objetos agora para tentar fazer algo acontecer. Quando Deus só diz, usa a tua boca, ora, pede. Não quer dizer que vais receber, porque não é sempre que recebes. Se Deus achar que está no tempo certo de tu receberes, aí sim vais receber, porque a manifestação é aquela coisa do tempo, é agora, pum, estou a manifestar, vai acontecer agora. Não, com Deus, you prophesy, tu profetizas, mas tu sabes que vai acontecer no tempo de Deus, no tempo que Ele acha que é adequado. Aí está a diferença. E eu achei muito importante falar disso, porque isso também tem muito a ver, porque a manifestação estás a dar brecha ao inimigo. Profecia, profetizar sobre a tua vida, estás a dar autoridade de Deus entrar na situação que estás a profetizar. E depois em Jeremias 1, 9, 10 diz: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho na tua boca as minhas palavras. Vê, hoje dou-te autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus dá-te a possibilidade, a autoridade de fazer isso. Por isso, sim, nós temos o poder de trazer vida ou morte. Ou vamos abrir brecha para o inimigo, ou vamos abrir brecha para o Senhor mexer. Por isso que está aí, destruir, arrancar. Porque destruição, roubar, matar, oportunidades, paz, luz, seja o que for, isso tudo é característica do Satanás. Como eu estava dizendo, a legalidade, temos de ter muito cuidado em que mesa é que nós estamos a sentar. Muito cuidado mesmo. Por exemplo, há uns tempos atrás, saiu aquele trend de fazer aqueles challenges, aqueles testes de algumas pessoas meteram arroz num jarro e num jarro eles falaram coisas boas, coisas bonitas, edificantes, e na outra falaram coisas destrutivas, negativas e tudo mais. E o arroz que falaram coisas boas ficou boa, e o outro que não falaram coisas boas começou com bolor, ficou preto e tudo mais. E depois teve aquele cientista que fez com a água, falava num copo de água coisas boas e tudo mais, e depois o outro a mesma coisa, coisas más. E depois ele congelou, mas naquilo que ele falou mal, cristalizou-se, mas eram cristais deformadas, eram escuras. E depois naquilo que ele falou coisas boas, se formaram tipo cristais perfeitas e até um floco de neve. Era lindo. Isso não é para provar que manifestação é real, mas sim para provar que Deus nos deu poder
na nossa língua, que nós temos poder na nossa língua, porque nós fomos feitos na imagem e semelhança dele, e ele é criador de tudo, ok? São coisas assim que às vezes distorta as coisas e começa a pôr pessoas a pensar que eles têm domínio sobre a própria vida deles. Até um certo ponto tu tens, porque na Bíblia, se vocês foram ler, tem versículos depois de versículos depois de versículos. Eu vos dei 3 e isso is the bare minimum. Se vocês foram ver só no Provérbios, oh my goodness, o quanto fala sobre a boca. Primeiro veio a palavra e a palavra era com Deus porque a palavra era Deus. E se nós somos feitos na imagem e semelhança dele, como é que a nossa palavra, a nossa boca não vai ter assim tanto poder? Isso não é manifestação, isso é a graça, é o amor de Deus para nos dar a oportunidade de tornar as nossas circunstâncias diferentes através de como nós declaramos. Vão ter vida e vão ter morte nele. Dependendo daquilo que nós vamos falar, vamos encorajar a levantar, alegrar alguém ou a situação, ou vamos matar oportunidades, vamos matar a nossa paz, matar a alegria, ser o que for. Por isso eu espero que depois deste episódio vocês vão começar a ter mais cautela da maneira que vocês falam. Vão começar a ter mais sabedoria com as palavras que vocês vão falar, porque é muito importante. Vocês têm que orar, pedir a Deus para vos revelar as coisas que vocês já disseram no passado, para que vocês possam quebrar isso e deixar Deus entrar nessa situação, nessa circunstância, nessa relação, na família, no projeto, na oportunidade, seja o que for. Mas é só isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que esta palavra edificou. Vamos orar antes de finalizar. Isto é tão importante, gente. Tão, tão importante. Tanto que eu já comecei a ensinar a Ali a renunciar às palavras dela. Ela sempre, por exemplo, quando nós estamos a ler, porque ela agora está a aprender a ler, sempre quando ela, oh, I can't. Primeiramente, eu já lhe ensinei que ela não pode dizer I can't. I am learning. I am learning. Eu estou a aprender. Não, eu não consigo. Eu estou a aprender. Mas eu agora já limito ela a renunciar às palavras dela para ela ter o entendimento e aprender. Porque quando ela ir crescer, porque como eu disse, eu às vezes digo coisas, eu neste episódio em si, eu disse one or two things, I was like, I rebuke that. Logo, está repreendido em nome de Jesus. Pai, perdoa-me. Eu renuncio a essa palavra que eu disse. E disse outra coisa. Tens de fazer logo, minha mano. Cover it with the blood. Cobre logo com o sangue. Mete já o advogado aí. Straight away. You know what I'm saying? Não estou a dizer que não vai sair de vez em quando. Vai sair. Nós somos humanos. Temos que renunciar. E não é sempre cometer o mesmo erro, no mesmo coisa também. É pedir a Deus para renovar a mente, para renovar o coração. Para que começamos a ver as raízes, o porquê que nós dizemos certas coisas, falamos certas coisas, pensamos de uma certa forma que nos mete a falar da maneira que nós falamos. E começar a quebrar esses padrões. Mas vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Tu és tão fiel, tu és tão, tão fiel, Pai, muito obrigado. Obrigado por estar sempre do nosso lado. Obrigado pela vida de Jesus, Pai. Obrigado por nos dar o teu único filho para pagar o preço dos nossos pecados, Pai, para nós termos a oportunidade de voltar atrás, pedir perdão, Pai, e renunciar às coisas que falamos no passado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço agora, em nome de Jesus, para cada pessoa que está a ver o vídeo agora, que está a participar deste episódio e ficou até ao fim, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que tu possas trazer na memória deles todas as coisas que eles já falaram, Pai, sobre a vida deles, sobre as circunstâncias, sobre coisas na vida deles porque estavam com medo, porque eles estavam frustrados, porque
faltava fé, faltava esperança, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, por favor, traz de volta na memória deles, que eles possam renunciar, Pai, que eles possam quebrar coisas hoje, que possam quebrar altares, que possam quebrar algemas, Pai, que põe eles estagnados, Pai. Coisas que já foram bloqueados, Pai, por causa da palavra de Deus, que seja quebrado, Pai, em nome de Jesus. Dá-lhes autoridade dentro deles, abre os olhos, a boca deles, Pai, em nome de Jesus, para terem autoridade de clamar a Ti e renunciar, Pai, que seja uma nova etapa para eles, Pai. Eu peço que Tu abençoes eles todos, Pai, com sabedoria, discernimento, entendimento, Pai, que de agora em diante tenham mais cautela daquilo que eles falam, Pai, e se eles abrirem a boca para dizer algo que não alinha com a Tua palavra, Pai, para terem a convicção instantaneamente, Pai, para terem o poder e a autoridade de renunciar naquele momento, Pai. Obrigada, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele é tão bom, gente. Ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom. Eu literalmente gravei esse vídeo. A que horas são agora? Literalmente 10 horas atrás. Literalmente. E o meu telemóvel fez a mesma coisa que fez antes de eu parar de gravar, que foi o meu storage e tudo mais, e o laptop e o iPad e tudo. Não queria de facilitar e o telemóvel e tudo mais. Eu literalmente só consegui transferir as coisas, apagar coisas para ter espaço no telemóvel, literalmente, quando eu comecei a gravar este vídeo. E ele é tão bom porque ele estava aqui, ele estava a falar, e vou-te ser sincera, eu acho que foi melhor do que o primeiro, porque eu não notei que parou de gravar, então eu fiz o episódio inteiro, e depois quando eu fui ver só gravou tipo 20 minutos. I know, eu falei pelo menos 1 hora. Então, yeah, ele é he's just so good, ele é fiel demais, ele é muito fiel. Ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, like, I can't believe, tipo, eu neste momento I'm in awe, I'm in awe, tipo, eu não acredito que foi assim tão suave. E antes de começar a gravar, porque, gente, já são quase 10 da noite. Já são 10 para as 10. Eu literalmente estou bué cansada. I just wanted to go to sleep. Eu ainda disse, pai, I just wanna sleep. I need you. Eu preciso de ti agora. Eu preciso de ti agora. Eu preciso de ti. E aqui está. Ele, ele sempre enche o meu copo quando eu peço. I love him so much. Mas a sério, é a nossa palavra. Quando nós declaramos, porque eu podia ter me deixado levar e dizer, I'm tired, eu não vou conseguir fazer isso, pai, não consigo, vai, vamos ver o que dá, brecha. Mas porque eu disse, pai, eu preciso de ti, entra aqui neste momento, let your will be done. Ele deixou o will dele be done. Mas, anyhow, um dia abençoado para vocês. Muito obrigado por virem até ao fim. Eu espero que isto aqui edificou, como eu disse no começo. Eu espero que essa palavra te abençoou. Eu espero que essa palavra te abriu os olhos e te trouxe um novo entendimento e que com este episódio tu possas começar a ter mais cautela e mais convicção daquilo que tu vais falar da próxima vez. Está arrependido em nome de Jesus e eu pronuncio essas palavras. Let's get it. E é isso, gente. Se este episódio te abençoou, compartilha com alguém, compartilha com um familiar que achas que necessita desta palavra. Se tu gostaste, mete um like. Se não gostaste, mete um dislike. Subscribe to the channel e se ainda não tens o sininho ligado, liga lá o teu sininho para que não possas perder o próximo episódio. Um beijo grande e um dia abençoado para vocês. Tchau!